Oi, meu nome é Karina, esse é o Bocarina e hoje a gente vai começar mais um vlog de leitura. Hoje é domingo, dia 12 de novembro. Tá extremamente quente em São Paulo, tá batendo acho que 35, 36 graus ou mais. Então eu estou morrendo, desliguei o ventilador pra fazer esse começo de vlog e depois já vou ligar porque não vou suportar. Tô só de top porque não consigo botar uma roupa e ficar bem. E tô sobrevivendo à base de ventilador e toalhas molhadas porque tá realmente absurdo. Mas resolvi gravar esse vlogzinho, não sei quantos dias ele vai durar. Eu não consigo fazer vlog semanal, gente, porque eu falo muito, simplesmente não consigo. Então ficam vlogs extremamente longos. Então vou tentar fazer talvez uns 3 dias por aí, não sei. O que eu quero fazer nesse vlog, né? Estou fazendo muitas leituras ao mesmo tempo, eu acho que uns 5 livros ao mesmo tempo, então vou falar deles pra vocês. Mas o foco aqui pra mim é Iron Flame, da Rebecca Yarros, que é a sequência de Fourth Wing, que foi uma das leituras favoritadas aí desse ano e que eu fiquei, assim, obcecada. Então eu vou fazer esse vlog pelo menos até terminar esse livro pra eu poder gravar reações e falar com vocês. Eu já estou em 41%, então eu já avancei bastante nessa leitura. Tô gostando muito, grandes chances de ele ter uma nota alta também. Fourth Wing eu favoritei, mas terminei com 4 estrelas. E esse, o Iron Flame, apesar de ter ali um slow burn, em questão de construção de mundo, de descrição das coisas, já tá muito melhor do que o primeiro livro, eu senti uma evolução mesmo. Então é isso que a gente vai fazer. Vou gravar esse vlogzinho contando as minhas impressões sobre esse livro e sobre outras leituras que eu estiver fazendo, até eu terminá-lo pelo menos. Inclusive, eu até decorei o meu Kindle, gente, com o tema de Fourth Wing e Iron Flame, assim que eu comecei a ler o livro, então tá assim. Pausem pra ver, mas tem vários dragõezinhos, Aiden e Violet, tem Gain's Tears aqui no topo. E é isso. Já eu vou pro escritório me arrumar um pouquinho melhor, assim, pelo menos o enquadramento, pra conversar sobre o que eu já li de Iron Flame. Bom, vamos falar das leituras. Ignorem isso aqui, que é a toalhinha molhada. Ai, gente, tá, assim, difícil, sabe? Difícil a vida do proletariado que não tem ar-condicionado. Mas, enfim, coloquei o microfone aqui pra melhorar, né? Mas, tá. Aqui no Kindle, tô fazendo algumas leituras já. Então, eu estou lendo Iron Flame e estou em 41%. Eu também tô lendo Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson, que, na verdade, assim, eu peguei esse audiobook no Libby e comecei a ouvir, mas eu tô tendo muita dificuldade com audiobook nesse ano. Em geral, eu não terminei nenhum audiobook. Começo vários e aí passo o tempo que eu tenho, porque o Libby é tipo uma biblioteca, né? Então, você pega emprestado por um tempo e tem pessoas na fila. Então, quando acaba esse tempo, às vezes você não consegue renovar. E isso aconteceu várias vezes. Eu ouvi um pouco do audiobook e desistia. Eu ouvi mais ou menos 29% desse livro no Libby, e aí venceu, e enfim, eu não tava muito animada pra ouvir, então acabei pegando em e-book mesmo. E, por último, eu acho, aqui no Kindle, tenho Nem Tão Inimigos Assim, da Carol Lemos, que eu tô fazendo em leitura conjunta com um grupo lá no WhatsApp, que é da Vivian, dos Séries, Livros e Amor, eu vou deixar linkado aqui. E, na verdade, assim, era uma meta bem suave para terminar até dia 16 ou 17 esse livro. Ele tem 270 páginas, mais ou menos, é um livro de romance nacional, mas que vai falar de hóquei no gelo. Eu gostei muito, por exemplo, de Icebreaker, né, Quebrando o Gelo. Fiquei animada para esse livro. E assim, eu estou em 50%. Então, não aguardei a meta. Ontem eu comecei a ler e aí me animei bastante. E estou em 50% desse. Eu quero ver se eu termino ele hoje, porque tô animada, sabe? Eu quero terminar alguma coisa. Porque, ó, esses aí já são 3 livros em andamento. E eu já comentei algumas vezes, eu não gosto muito quando eu tenho vários livros em andamento ao mesmo tempo. 3 livros já é muito pra mim, eu gosto de ter 2. Aí, em audiobook, na Audible, eu comecei a ouvir A Mulher Que Há em Mim, que é um livro de autobiografia da Britney Spears. E esse, assim, eu acabei ouvindo com muito mais tranquilidade em um dia no trabalho, assim. Peguei e ouvi quase 50% do livro, quase metade. Não tem limite pra você ouvir na Audible, é como se fosse um Kindle Unlimited, né? Enquanto estiver no catálogo, você tem o livro. Mas acho que por estar em português, e a maioria dos livros audiobook que eu
peguei foram em inglês, ficou mais fácil de eu prestar atenção, de eu assimilar as coisas enquanto fazia outras tarefas. Então, esse também tá em andamento. E, se eu não me engano, o último livro que eu tô lendo, o único livro físico que eu tô lendo, que é Guerra do Velho, do John Scalzi. Quando esse vídeo sair, obviamente já vai ter saído o vídeo de Festa do Livro da USP, então vou deixar linkado aqui. Mas lá eu comprei alguns livrinhos que estavam na minha wishlist há bastante tempo, com muito desconto, né, com 50% de desconto. E um desses foi, na verdade, os 2 boxes de Guerra do Velho, que completam 6 livros. Esses livros estão na minha lista de desejos há bastante tempo. Inclusive, eu tenho o e-book desse primeiro livro comprado em alguma promoção muitos anos atrás. E acabei não lendo porque eu fiquei sabendo que tinham 6 livros e não tinha continuação aqui no Brasil ainda. Então, eu acabei não lendo, mas agora tem. Então, assim, é o único livro físico que eu tô lendo, mas quando eu quiser ler fora de casa ou antes de dormir, eu também tenho ele no Kindle. E esse aqui eu comecei porque cheguei da Feira do Livro animada, queria ler alguma coisa e comecei esse junto com o meu marido. Então, a gente tá lendo meio em leitura conjunta. É um livro que eu não pretendo, assim, engolir. A gente separou mais ou menos 20 páginas por dia aí, vendo como vai ser o ritmo, se lê mais, se lê menos. Quero terminar ele esse mês, mas não necessariamente, assim, tem uma meta muito fechadinha. Então, ontem eu comecei e li basicamente o primeiro capítulo, que já eram 28 páginas. E tô usando esse marcador aqui que eu acho muito fofinho, é de resina. E é isso, então esse aqui eu vou aos pouquinhos pra poder discutir com ele, porque a gente nunca leu, assim, nenhum livro juntos mesmo, sabe? Geralmente eu leio alguma coisa e passo pra ele, tipo, ó, acho que você vai gostar, e aí depois de 6 meses ele lê, sabe? Alguma coisa do tipo. E aí o que acontece é que geralmente quando ele lê e a gente vai discutir, já passou muito tempo de que eu li, e aí fica um pouco difícil, né? E aí eu sei que eu tô falando, né, que eu quero terminar livros e tirar do caminho. Então não seria o ideal começar um outro livro, mas eu não vou prometer nada. Porque eu também comprei esse box aqui na Feira do Livro ontem, do Asimov, que tem 2 livros. É Ao Cair da Noite e O Homem Bicentenário. São livrinhos super pequenos, ó. E eu super acho que esses livros eu consigo ler em um dia. Porque olha o tamanho dessa fonte, gente. Os livros em si já são curtos, 155 páginas, e essa fonte é gigantesca. Então eu acho, assim, que eu conseguiria, sabe, ler um deles, assim, hoje, se me der vontade. Olá, são mais ou menos umas 3 da tarde e eu terminei o Nem Tão Inimigos Assim. Eu gostei do livro, mas sei lá, eu acho que pra mim ficou ali umas 3 estrelas. Tem cenas de hot legais, não tem muitas, mas eu acho que eu não gostei muito da personagem principal, que é a Nicole. Porque basicamente a história desse livro é que a gente tem o Travis King, que ele é tipo o astro do time de hóquei da faculdade X. E no outro time da outra faculdade, a gente tem o Vincent Martinez, que é o astro deles, né, o melhor jogador deles. E a irmã dele estuda na mesma faculdade do Travis King. E então ela meio que já, por eles dois serem inimigos no ringue e fora... Ringue? Sei lá. E fora deles, eles sempre se metem em briga, sempre saem no soco nos jogos e depois dos jogos. Por conta disso, ela já também meio que pega ele pra inimigo, por conta do irmão, né? E aí, essa faculdade acaba desenvolvendo ali uma reportagem. Ela trabalha com jornalismo, trabalha no jornal da faculdade, e eles querem que ela escreva uma matéria sobre o Travis, pra, enfim, falar sobre expectativas em cima dos jogadores e pra trazer a comunidade que lê o jornal pra perto do esporte e a comunidade do esporte pra perto do jornal da faculdade. Então ela acaba tendo, então, meio que trabalhar e escrever bem sobre o inimigo dela e do irmão. É tipo isso, é um enemies to lovers nesse sentido. Mas eu não gostei muito da personagem, sabe? Eu achei as motivações dela muito e também muda muito rápido de uma coisa pra outra. Enfim, o personagem principal eu gostei bastante do Travis King. O personagem do irmão dela não tem muito desenvolvimento, além de eu odeio esse cara, vou bater nesse cara, tipo, sabe? O romance eu achei, sei lá, que a personagem mudou muito, sabe? As convicções e a personalidade dela no começo do livro, que eu admito que eu não tava gostando, mas também, assim, mudou da água pro vinho do nada, então fiquei meio... E, enfim, acho que o meu problema maior foi esse, eu não gostei da protagonista, então eu tive uma dificuldade ali de me conectar
com ela. O resto eu gostei bastante, mas o fato dela ser essa pessoa que eu não gostei da personalidade, não gostei das atitudes, não gostei das motivações, tornou as coisas um pouco difíceis pra eu aceitar, por exemplo, por que o cara gostava tanto dela, e enfim. Eu acho que eu terminei esse livro com umas 3 estrelas. O debate final dele no grupo. Na verdade, não teve nenhum debate ainda e eu já terminei o livro, mas enfim, eu acho que vai ser dia 16 ou 17. Quinta ou sexta, né? Fiz a unha ontem também, já tá toda descascando. Mas enfim, é isso. Então, gente, último update de domingo. Eu tinha terminado o Nem Tão Inimigos Assim. E resolvi fazer realmente aquilo que eu comentei e li um dos livrinhos aqui do box do Asimov. Realmente é uma leitura super rápida e eu acho que esse Homem Bicentenário é mais famoso, né? E acho que tem filme também. Então eu resolvi começar pelo outro, que é O Cair da Noite. E eu gostei muito. Ele é um conto, assim, é bem curto mesmo, né? Dá pra ver pelo tamanho do livro e da fonte. Realmente eu li em, sei lá, 1 hora por aí. E basicamente a gente tá vendo, assim, do ponto de vista mais de um jornalista, que tem alguns cientistas que estão falando dessa teoria de que eles moram em algum planeta que tem 6 sóis. E eles estão falando dessa teoria de que no dia de hoje, né, no dia de hoje do livro, esses sóis vão sumir, eles já estão com somente um sol no céu, e ele vai ser eclipsado, e eles vão entrar nesse período de escuridão total, e que essa escuridão total acaba fazendo com que a humanidade enlouqueça e se destrua, e que isso aparentemente é uma coisa recorrente, sabe? Que eles notam sinais de que isso já aconteceu outras vezes. E aí a gente tá vendo isso do ponto de vista do jornalista que descreditou todos esses cientistas, que fez matérias zombando dessa teoria e de onde eles tiraram essas informações. Então agora ele quer estar lá nesse dia que eles supostamente vai acabar a humanidade para poder fazer uma matéria pós, do tipo, tá, você achou que ia acabar o mundo, aí não acabou, então, e agora, né? Porque aparentemente isso mexeu com a economia, mexeu com todo o planeta, né? Entre pessoas que acreditavam e não acreditavam, tipo, por via das dúvidas, vamos dar uma segurada nos investimentos. Então, ele tá lá pra escrever sobre o pós. E aí é por meio dele que a gente vai vendo o que realmente é essa teoria, de onde ela saiu, seus fundamentos, por que acontece, por que a humanidade enlouqueceria estando no escuro. Enfim, então é bem rápido, por ser um conto também não tem muito aprofundamento nessas teorias e tal, é uma coisa mais por cima, mas eu gostei porque dá esse clima meio suspense e até um terrorzinho assim que eu fiquei até um pouco angustiada imaginando, sabe? E aqui a gente tem também o ponto de vista de um psicólogo falando sobre isso, sobre como o medo do escuro total e a claustrofobia estão totalmente ligados. Então, ele até cita aqui que eles dizem que o medo do escuro é chamado de claustrofobia, porque estão diretamente ligados. Quando você tá num ambiente totalmente desprovido de luz, você sente como se o ambiente estivesse diminuindo de tamanho, você fica sem ar, enfim, você sente como se as paredes estivessem se aproximando porque você não tá enxergando, né? Gostei bastante. Não sei ainda que nota eu vou dar, provavelmente umas 4 estrelas por aí, porque, tipo assim, não é, meu Deus, mágico, mas também não é só legalzinho, eu realmente gostei. Então eu acho que eu estaria entre umas 3,5, 4 estrelas. Curti bastante. Também já li mais um capítulo de Guerra do Velho. Esse aqui deu mais um capítulo exatamente, ontem eu li o primeiro, hoje eu li o segundo. A única coisa que a gente sabe até agora é que tem essas forças coloniais de defesa, que basicamente é como se fosse um exército, mas não fica especificamente na Terra, é como se fossem colônias fora do planeta. E eles pegam essas pessoas de 75 anos, a partir de 75 anos, para servirem. Não é um serviço obrigatório, você voluntariamente entra para esse serviço. E esse primeiro capítulo tá descrevendo as regras, então basicamente você tem que ter 75 anos, então você já tá ali na fase idoso, e você concorda com algumas coisas, como por exemplo, qualquer procedimento médico, cirúrgico, psiquiátrico que eles acham que seja necessário, você consente. Você consente que você tá indo de livre e espontânea vontade por no mínimo 8 anos, mas podendo estender unilateralmente, então por decisão deles, por 8 anos, que totaliza 10. E a parte que eu achei mais assim chocante, né, que você vai pro espaço e tal, e você não pode voltar e não tem comunicação com a Terra. Aqui na Terra você vai ter meio que uma declaração de óbito. Então a partir do momento que você se alistou, você tá morto aqui. Então não tem volta.
E a vantagem disso é que aparentemente essas forças coloniais aí, eles têm um método, alguma coisa que eles fazem que consegue retardar o envelhecimento. Então essas pessoas de 75 anos estão tão animadas e ansiosas para se alistar porque elas acabam ganhando 10 anos de vida a mais, né? Assim, sem envelhecer, sem ficar doente e tal. Estão no meio de uma guerra? Estão. Mas elas têm direito a esses 10 anos a mais, que se elas estivessem na Terra, elas teriam 85, estariam mais enrugadas, mais debilitadas. Então, isso é o que tem no primeiro capítulo, né? No segundo capítulo, a gente já tá vendo o personagem que a gente tá acompanhando aqui, que é o John Perry. É até a parte de trás aqui do livro, que fala: no meu aniversário de 75 anos, fiz duas coisas. Visitei o túmulo da minha esposa, depois entrei para o exército. Essa é a primeira frase do livro. Então, ele tá se alistando, né? Agora que a esposa dele também não está mais viva, ele tem menos motivos ainda pra se manter na Terra. Então, a gente tá acompanhando ele. E nesse segundo capítulo, ele tá indo, literalmente, pras forças coloniais, né? Tá bem interessante. Até agora, eu tô achando bem interessante. Falo com vocês, então, amanhã, segunda, com atualizações de leitura que provavelmente não vão ser tão intensas quanto as de hoje, porque vou estar trabalhando. Bom, gente, ignorem tudo aqui, né? Bagunças e etc. Vai ter que ser assim mesmo. Mas são 6h20 da manhã. Estou me arrumando pra ir trabalhar. E vou fazer, então, falar um pouquinho sobre Iron Flame antes que eu continue a ler, né? 41% do livro eu tô. Até o momento, eu tô gostando bastante. Eu senti uma evolução na escrita da autora, porque uma das minhas reclamações do primeiro livro foi que a construção de mundo e a imersão nessa fantasia que ela fez, eu não tinha gostado tanto, eu tinha achado muito confuso a forma como as informações eram dadas. Eu até acho que assim, eu me beneficiaria de uma releitura de Fourth Wing, porque aí eu já não estaria mais tão naquele momento, meu Deus, coisas caóticas acontecendo e a personagem vomitando a informação. Então acho que eu até entenderia um pouco mais. Porque no primeiro livro foi isso, eu não aprendi muito daquele mundo. Depois eu via vídeos no TikTok falando sobre o lugar onde eles estudavam, o país, a guerra, e eu ficava tipo, gente, quando que foi isso, sabe? Porque eu não conseguia focar naquela forma que ela tava passando a informação. Nesse segundo livro eu já acho que tá muito melhor, a personagem literalmente pensa nas coisas e a gente acompanha esses pensamentos, o que fica muito mais fácil de entender o que tá acontecendo e o que ela precisa, qual que é o sistema de magia, enfim, fica mais fácil de entender. Então já tô gostando bem mais. Eu achei que ia acontecer nesse livro, que é o famoso plot de traição que tem na maioria dos livros de romantasy, fantasia com romance, que termina o primeiro livro com uma traição muito grande do personagem, do casal, né, entre o casal, há uma traição muito grande, provavelmente por conta de falta de comunicação, e aí o segundo livro passa muito tempo dentro disso. Nesse livro a gente tem realmente esse plot, mas, assim, alguns detalhes, né? Primeiro que eu acho que esse plot é um pouco... porque além de ser falta de comunicação, é um pouco de teimosia da personagem principal, né? Então, se você não leu o primeiro livro, gente, dá uma pulada. Eu não vou dar spoilers muito grandes, mas eu vou falar de alguma coisa do primeiro livro, né? Porque basicamente, se a Violet, gente, não consegue ainda colocar os escudos na mente dela, não tem motivo pra ela ficar tão puta que as pessoas não querem contar tudo pra ela, sabe? Tipo, ela, sem querer, já estragou muita coisa por conta de ela não ter esses escudos na mente dela no primeiro livro. No segundo, ela ainda não está 100% com isso ainda, com a habilidade dela. E mesmo assim, ela quer que as pessoas revelem segredos vitais da rebelião, sabe? Tipo, isso não entra na minha cabeça. Pra mim, isso é muita teimosia dela. E faz sentido, sim, o Xaden não querer contar tudo pra ela. Ainda assim, ele está contando muita coisa. Então, isso pra mim, assim, já é um plot de traição que eu não considero muita traição. A parte do irmão dela, beleza. Ainda assim, faz sentido não terem contado pra ela e tudo mais. Mas eu entendo, ela fica puta, né? Enfim, de resto não. Mas, geralmente esses plots de traição me deixam muito, muito estressada, porque demora muito pra eles conseguirem chegar a algum ponto, sendo que era só sentar e conversar. Nesse caso, eles estão sim conversando muito, não é uma coisa que eles ficam tipo, ai, não quero mais falar com você, sabe? Tipo, resolva você aí, eu resolvo aqui, ninguém se fala. Não é isso que tá acontecendo. Eles conversam muito, mas eles só estão inflexíveis em suas posições. Então, por isso que esse conflito não anda. E eles não negam, assim, que eles ainda se gostam e que eles querem estar na companhia um do outro, apesar desses problemas. Então, a gente ainda tem, assim, cenas muito legais. Então, tô gostando muito dessa
nova dinâmica pós-plot de traição. Mesma coisa do primeiro livro, eu senti que até os 30%, chegando em 30%, estava um pouco mais lento, apesar de estar acontecendo muita coisa, personagens novos serem introduzidos na história do primeiro ano, né, da galera que tá entrando agora na academia. Também gostei muito desses personagens novos, tem coisa boa vindo por aí. Eu senti que a autora tá colocando muita coisa, sabe? Tem muita coisa acontecendo, muitos personagens que a gente tem que acompanhar, porque eu senti ali nesses 41% que no começo a gente tava vendo uma evolução desses personagens novos aqui, eles estão aqui, agora eles estão fazendo isso, essa é a personalidade deles, aí eles somem numa boa parte do livro e de repente eles voltam a ter importância. Não porque a autora tá descartando a participação deles, mas porque tem muita coisa acontecendo e ela tem uns pequenos pulos, sabe? Tipo, aconteceu isso nesse dia, ainda tem muito espaço naquele dia pra acontecer coisa, mas ela pula pro próximo pra poder chegar em outra coisa. E aí a gente fica meio que esquece dos personagens, sabe? Tipo, vamos dar um exemplo primo do Xaden, o Bodhi. Ele tá aqui, ela tá falando com ele todo dia, de repente para de falar dele, e aí, de repente ele volta aqui num momento crucial. E aí você, tem esse cara, sabe? Então, é uma coisa assim que acontece, mas eu não digo assim que é um defeito. É só que, por isso, acaba ficando um pouco difícil de se conectar e de se importar com esses personagens novos que são introduzidos, né? Outras coisas que são muito legais. Os dragões, a gente tem a Andarna na versão adolescente, isso é muito legal. É muito engraçado as interações dela com o Tarn, eu chamo de Tarn, com o T. As interações dela com ele são muito engraçadas, porque ela tá, tipo, full pré-adolescente mode, então qualquer coisa que ele fala, tipo, não é verdade, você não sabe disso, sabe? Tipo, mano, cala a boca, você é velho. É muito bom. E as do próprio T e da Sgale também são muito legais. Olha, chegando nesses 40%, tem uma cena do Tarn com o Varen, sei lá, o cara lá, o comandante novo. Que delícia, o supra-sumo. Só que o tempo todo que eu tava lendo essa cena, que é meio que assim, uma humilhação que acontece ali na frente de todo mundo, eu tava, tipo, bem feito, mas ao mesmo tempo, cara, ele vai foder muito ela, sabe? Tipo, mano, vai dar muito ruim. Eu tô com esse sentimento, chegando nesses 41% que eu tô agora, de que vai dar uma merda muito grande, sabe? Tipo, alguma coisa muito ruim vai acontecer. E aí os personagens, a Violet principalmente, tomam algumas decisões que eu entendo, né? Decisões baseadas na emoção, mas que eu fico pensando, cara, ela vai se fuder muito, sabe? Tipo, por conta dessa decisão aqui, que eu entendo e faria a mesma coisa, vai dar muito ruim. Então eu fico com esse sentimento, assim, eu não quero que aconteça nada. É um livro de fantasia, de guerra, mas eu só quero que eles fiquem felizes, não precisa dar ruim, não, deixa... Não! Então, claramente, eu estou gostando bastante da história. Hoje, então, segunda-feira, dia o que hoje? Dia 13, eu vou continuar a minha leitura de Iron Flame. E quero terminar essa semana, né? Agora eu não vou mais ficar me segurando pra não ler muito. Também esqueci de falar dessa nova dinâmica, né? Do Xaden e da Violet, que tá me deixando também... Porque eu só quero ver o Xaden, eu só quero ver eles interagindo. E nessa nova dinâmica que tá acontecendo, o Xaden meio que já se formou, então ele já tá em um posto de batalha meio... Não é mais treinamento, ele já está como lieutenant, que eu não lembro o que é a palavra, tenente? Enfim, tá numa baixa patente ali do exército, em outra localização, então eles não estão mais todo dia juntos no mesmo lugar, né? Eles se veem uma vez por semana por conta dos dragões que são mates, por somente 24 horas. Então, assim, eu meio que devoro o livro esperando esse momento, sabe? Tipo, ela ainda não vai ver ele durante uma semana, então eu vou lendo até chegar a hora que ela vê ele, e às vezes alguém atrapalha, do tipo, vocês vão se ver? Não vai não, ele vai ter que fazer uma patrulha aí, vocês não vão se ver hoje. E daí eles têm que esperar mais uma semana, e eu fico, meu Deus. Então é uma dinâmica também que ela fez, que é frustrante pra gente, né, que quer ver eles juntos, mas é muito efetiva pra fazer você ler mais do livro, porque você só quer ver eles se verem logo. Já tô em casa, tá muito calor ainda. Eu cheguei em 51% de Iron Flame. E assim, muitas coisas aconteceram já nesses 10%. Posso dizer que continuo meio estressada com a Violet pelas cobranças que ela faz com o Xaden. Também posso falar que o Varys é um dos personagens mais odiosos que eu já tive o desprazer de conhecer. E é frustrante o tempo todo. Ai, que ódio, que ódio. E agora mesmo, nessa parte que eu tô lendo agora, tá acontecendo tanta coisa e eu tô tão puta, e eu só quero que as coisas se resolvam. Tá na metade do livro, gente, não pode dar tudo errado ainda. Tô puta com outros personagens, o Dan também tá me estressando demais,
Quase soltei o spoiler aqui. Tem um outro personagem que retornou aí que eu tô tipo, por que, Deus? Qual é o plano? O que tá acontecendo? Então, né, assim, tô com medo, porque é isso. É um passo pra frente, 2 pra trás aqui nesse livro. Eles conseguem alguma coisa dando certo, daí começa a dar tudo errado e, meu Deus do céu, eu preciso que as coisas comecem a dar certo, que eu tô ficando com medo. Então é isso, eu vim fazer só esse update pra dizer que o Varys é um filho da puta, entendeu? Que ódio! Cara, que foda, que foda. Meu, é muito bom, no meio de tudo esse povo que eu confiei no livro e traiu, ter pessoas que estão do lado certo, pessoas que eu tava tipo, nossa, seria tão legal se essa pessoa fosse do bem. Caraca, que livro bom! 54%. Eu tô lendo sem parar, tá? Desde que eu cheguei em casa, sei lá, a partir de umas 2 da tarde eu tô lendo sem parar. Eu nem sei que horas são. São 4h15. Eu não consigo parar, meu Deus. Vamos de atualização, então. Hoje no trabalho, pela manhã, eu terminei A Mulher que Há em Mim, da Britney Spears. E eu gostei bastante do livro. Eu acho que eu finalizaria ele com umas 3 estrelas, talvez. Tipo assim, eu não gosto muito de dar nota pra biografia, ainda mais autobiografia. Mas sei lá, né, assim, o estilo que o livro é... Eu acho que por ser audiobook deu uma estragada na experiência pra mim. Gostei muito de ouvir a experiência. É realmente, assim, muito revoltante ver tudo que ela passou. E a gente vê no livro muito da personalidade da Britney Spears. Ela parece ser uma pessoa muito agradável de se estar junto, muito engraçada, muito pra cima. E ver tudo que ela passou, né, nas mãos da própria família, com toda essa coisa de curatela. Pra quem não sabe, né, esse livro vai narrar, então, a história da Britney Spears pela voz da Britney Spears, desde que ela ficou famosa até o movimento Free Britney, um pouquinho depois, até ela realmente ter se livrado dessa curatela, e até a pandemia. Ela narrou até coisas de 2022. E o que é isso, basicamente? O que acontece durante todos aqueles episódios que eu acho que todo mundo viu na TV na época, né, como, por exemplo, quando ela raspou a cabeça, quando ela bateu em um carro de repórteres, de paparazzi com um guarda-chuva, esses momentos em que ela estava passando por coisas muito difíceis na vida dela, e que a única coisa que a gente viu e a única coisa que a gente ouviu é que ela estava doida. Quando, na verdade, por exemplo, nesses exatos períodos, o que ela estava passando era o marido dela, ex-marido dela, não deixando ela ver os próprios filhos por meses. Então ela estava passando por momentos muito difíceis, inclusive esse momento do guarda-chuva foi isso. Ela estava indo na casa do ex-marido dela, tentando ver os filhos, ele barrou ela na porta, e ela teve que ir embora, e esses paparazzi ficavam cortando ela com o carro e impedindo ela de andar. Então, tipo assim, a gente vê que ela foi extremamente abusada por paparazzis durante toda a vida dela. E sempre apontada como a traidora, né, a vagabunda, a doida. E enquanto isso, por trás das câmeras, né, na casa dela, ela era uma pessoa extremamente caseira, uma pessoa sempre muito pra cima, querendo ajudar os outros, e uma pessoa muito machucada, né? Então a gente vê sobre o relacionamento dela com o Justin Timberlake também, que eu admito que essa parte aí eu não vi muito. Eu acho que eu ainda era mais criança, não lembro de ter visto isso, mas eu lembro dos surtos, né, que passaram. E, enfim, em determinado momento da vida dela, eu não vou lembrar exatamente quando, mas tipo, muitos anos, o pai dela entrou com uma ação chamada curatela, que é basicamente como se fosse uma tutela para pessoas incapazes, geralmente usada para pessoas mentalmente incapazes ou até mesmo, enfim, que não conseguem lidar com coisas básicas como controlar o próprio dinheiro, controlar a própria alimentação. Então a curatela serve para que outra pessoa tome controle da sua vida, para que ela possa mexer no seu dinheiro, decidir quando você vai entrar ou sair de um hospital, quando você vai fazer ou não uma viagem, se você vai ou não dirigir um carro, enfim, meio que cuidar da sua vida. Essa é a curatela. E o pai dela entrou com esse processo contra ela e foi aceito, como se ela tivesse mentalmente incapaz, e ela acabou ficando nessa curatela durante 13 anos. E assim, coisas que são bizarras, né? Então, o pai dela tomava conta do dinheiro dela, tomava conta da alimentação dela. Ela até comenta que ela passou esses 13 anos quase sem poder comer o que ela quisesse, sem comer uma batata frita, uma sobremesa, sabe? Tomava conta de, por exemplo, ela não podia mais dirigir o carro, ele decidia quando ela ia ver os filhos dela, se ela ia ver os filhos dela, e ela aceitou tudo. E eu sei que as pessoas podem, né, também pensar, ai, por que ela não falou nada, e etc. Porque ela era chantageada o tempo inteiro. Então, tipo assim, se você não fizer isso, a gente vai levar você pra juíza e você vai passar vergonha,
porque você é doida e as pessoas vão acreditar na gente, obviamente, ou você não vai ver seus filhos, e tudo que ela fala no livro é o quanto ela quer estar com os filhos dela. Então, tudo ela faz pensando nisso. Se eu for boazinha o suficiente, se eu obedecer o que ele tá falando, eu vou ver meus filhos, eles vão me liberar mais cedo. E, obviamente, isso não acontece. Inclusive, disseram pra ela, durante esses 13 anos, que ela não poderia nem ao menos escolher o próprio advogado durante essa curatela, que o pai dela escolheria o advogado dela. E aí, só depois desse tempo que ela descobriu que isso não é verdade. Ela tem direito a escolher o próprio advogado, e foi assim que ela conseguiu, inclusive, acabar com essa curatela. Ela foi internada diversas vezes em hospitais psiquiátricos, que ela não precisava. Ela tomou remédios como lítio, que ela não precisava. Tudo por conta disso, né? Por ela estar totalmente incontrolável e doida e etc. E, meu, é muito revoltante. Eu já tinha, por exemplo, um grande ódio pela irmã dela, por conta de tudo que saiu sobre Zoey 101, né, recentemente, sobre o bullying que ela fazia com uma das atrizes de Zoey 101, então eu já tinha um certo ranço dessa menina. E depois de ouvir o audiobook, eu fiquei com mais ranço ainda. Agora a cara dela me dá ranço, sabe? Eu abro qualquer coisa que tem a cara dela e eu fico com ódio. Gente, que menina nojenta, mas enfim. Além do resto da família, né? O resto da família dessa mulher, coitada, pelo amor de Deus. Ela sofreu muito. Ela narra, por exemplo, que ela tava internada em um hospital psiquiátrico aí nesses últimos anos, né, assim, perto do fim da curatela, e foi quando ela ficou sabendo do movimento Free Britney, e ela fala que isso foi muito importante pra ela, porque o tempo todo ela pensava que ninguém tava se importando, que ela tava sofrendo e ela ia sofrer o resto da vida, e será que alguém ia realmente se importar? E as pessoas terem feito esse movimento deu forças pra ela, então eu achei isso muito legal. E outra coisa também que me chocou muito no livro é como nesses 13 anos de curatela que ela tinha que ter, né, ter alguém tomando conta dela porque ela era incapaz, ela produziu álbuns, ela fez shows lucrativos, ela ficou em Vegas durante anos fazendo shows, e tipo assim, como uma pessoa incapaz continua tendo que trabalhar, sabe? E lucrar e fazer músicas. Eu não gostei do audiobook. Eu não gostei da escolha da pessoa que narrou, porque eu achei que não casou muito bem o nível de emoção que essa pessoa colocava em cada frase, e o estilo que ela narrava o livro, como que a gente já conhece da Britney, então ficou estranho. Repetia muitas frases, o audiobook em si tava me estressando um pouco, tinha hora que ele repetia a mesma frase 3 vezes. Então, sabe, falta uma ediçãozinha. Agora, vamos falar de Iron Flame. Eu cheguei em 76% do livro. Já comentei aqui com vocês em alguns outros vídeos, quando eu chego em 75% de um livro, eu penso, eu consigo acabar em uma sentada. É uma coisa na minha cabeça, o livro pode ser 3.000 páginas. Eu cheguei em 75, eu fico tipo, eu consigo acabar rápido. Mas eu acho que eu não vou acabar hoje, realmente, porque eu tô assim, por conta da enxaqueca, né? Depois que eu paro de ter a dor de cabeça da enxaqueca, eu fico meio enjoada ainda um tempo. Então não acho que eu vou terminar esse livro hoje. Ontem eu acho que eu tinha parado em 51%? 55%? Não me lembro. Aí de manhã, antes de ir pro trabalho, eu já parei e li um pouco, porque eu tava muito animada. E aí hoje à tarde eu li mais. E cara, esse livro tá muito incrível. A gente acabou de conhecer não, né? Mas assim, ter mais contato com a Catriona. E cara, que pessoa insuportável. Mas assim, esse livro tem muito fecho. Muito. O dragão dando fecho em todo mundo, o Xaden dando fecho em todo mundo, a Violet, caraca. Os fechos que ela deu nessa mulher, eu gostei tanto. Ai, cara. Quando ela se controla e fala pra ela, é aquele truquezinho das mãos, obrigada. Ai, cara, que mulher. Então, assim, tô gostando bastante. Por vezes eu sinto que o livro tá um pouco grande demais, sabe? Eu quero que chegue logo as coisas. Tá demorando e tá acontecendo muita coisa, mas faz sentido, né? É um livro de guerra e tal, então tem bastante planejamento. Uma coisa que eu também gosto aqui no livro é que as coisas não são tão fáceis. Em diversos momentos ela fala, tem que fazer tal coisa, então a gente tem que pesquisar. E eu fico tipo, tá, ela vai pesquisar, ela vai achar, milagrosamente vai fazer. E não, dá errado, as coisas dão errado, então isso acaba construindo um ambiente de ansiedade pra mim, sabe? Mas que é bom, assim, pro livro. Não é um livro que quando acontece alguma coisa ruim, eu fico tipo, vai dar certo. Eu já fico tipo, caraca, vai dar muito ruim, sabe? Que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Varys, lá que eu comentei, né? Que o Tern deu um fecho nele e eu fiquei, nossa, vai dar muito ruim. Realmente, dá muito ruim. Então, é ótimo. Eu estou com um pouco de medo agora, nessa parte final, porque eu acabei vendo algumas coisas no TikTok e eu tô com medo do que a autora vai fazer com esse casal. E eu espero que não seja mais um plot de traição. Eu espero que o Xaden seja endgame. Eu não quero que ele seja o novo Tamlin. Não tem como. Se ela meter que esse cara aí não é o endgame, é mentira. Não. Também teve um plot de redenção aqui nesse livro que
eu tô gostando, sabe? Porque eu sei que foi foda o que aconteceu, mas eu consigo entender as motivações do personagem. Eu não consigo, gente. Os personagens dessa mulher, eu acabo gostando de todo mundo, sabe? A pessoa tá tipo, essa pessoa é ruim, etc. Daí ela começa a ficar legal e eu fico, poxa, ela teve os motivos dela. Que pessoa legal. Então não dá. E eu tô gostando muito também. Eu amo quando a gente mistura grupos. Sei lá, que tem o grupo dos professores, tem o grupo dos... Eu não sei como é que é cadetes, sei lá, dos jovens. Aqui a gente tem o grupo dos outros flyers aqui, e agora a gente vai mesclar todo mundo, vai ser todo mundo um grande grupo. Eu adoro isso, eu adoro essa dinâmica. Mesmo que sejam personagens insuportáveis, eu adoro. Eu adoro quando junta tudo no mesmo lugar e agora, resolvam. Mas eu vou dizer que assim, é um livro grande, tem bastante cenas entre o Xaden e a Violet, mas eu queria mais. Tem momentos que eu fico tipo, ai, não acredito que eu vou ter que voltar pras partes importantes, eu queria mais cenas. E o Xaden tá servindo demais nas frases desse livro, caraca. Eu marquei tanta coisa nesse Kindle que quando algum dia chegar o livro físico pra mim, eu sei que eu vou sofrer horrores tentando marcar tudo isso que tá aqui. E assim, a última vez que eu me senti assim foi lendo Corte de Espinhos e Rosas, enfim, a série completa. A última vez que eu me senti assim foi com o Reese e a Farrah, e isso pra mim é muito grande, porque desde aquela série eu não encontrei nada mais assim que me fizesse sentir desse jeito, tanto que eu reli aquela série já 3 vezes, sabe, de nossa, como eu amo esses personagens, como eu amo essas cenas, preciso reler porque ainda nada ficou ali, sabe, e essa série tá ficando, então... Eu tô muito feliz, muito contente. Esse livro é um grande salto do primeiro, porque o primeiro eu senti bem mais problemas. Aqui, pra mim, o defeito é a personagem, a repetição da Violet, a birra que ela faz, a infantilidade dela ali nos primeiros capítulos é o problema, mas não a escrita. Eu acho que a autora evoluiu bastante nesse sentido, principalmente em descrição de coisas. Eu estou entendendo o sistema de magia, eu estou entendendo as coisas. Enfim, vou parar por aqui, porque esse vídeo vai ficar enorme, né, gente? Não tem nem jeito. Gente, são tipo 9h05 por aí. Eu tô tentando esperar esse cachorro ficar quieto, mas ele já tá latindo há uns 5 minutos direto, então eu vou fazer o update e vocês ignorem. Enfim, né? Estão ouvindo, né? Mas o meu pitbull quietinho aqui dormindo é o problema do prédio. Enfim. Eu estou em 88% de Iron Flame. Eu simplesmente não consegui parar de ler. Porque foi acontecendo coisa atrás de coisa, revelações, guerras, e eu simplesmente não consegui parar. Ponto que eu vim conversar aqui com vocês que eu acho que, assim, acrescenta no motivo de eu acreditar que eu não vou dar 5 estrelas pra esse livro. Além da Violet, né, ter ficado aquela coisa muito insistente, infantil no começo do livro, batendo na mesma tecla de me conte tudo, confiança, mesmo quando ela não tem as defesas na mente dela completamente colocadas e fortalecidas. Isso me estressou um pouquinho no começo do livro. O que continua acontecendo, então, que eu acho que vai me estressar, que é um problema ali de escrita, talvez, de continuidade na história, é que eles ficam tendo a mesma briga muitas vezes, sabe? Então chega até um momento em que a própria personagem pergunta: nossa, a gente ainda tá tendo a mesma discussão depois de 5 meses? Então, sabe? Então fica um pouco estressante realmente. O personagem, o Xaden em si, também me estressou um pouco com isso, porque eu entendo o ponto dele, né? Tipo, eu não posso te contar tudo. Mas aí chega um momento em que ele simplesmente começa a fazer um joguinho com a personagem de, eu não te contei porque você não perguntou a coisa certa. Eu não vou te contar se você não perguntar. Só que aí, assim, fica realmente uma coisa estressante e chata, porque ela não tem como saber o que ela tem que perguntar. Tipo, não tem como ela saber o que ela tem que perguntar. Realmente eu fiquei do lado dela nesse final do livro, pensando que tem algumas coisas que ele não tinha que esperar ela perguntar, ele só tinha que oferecer a informação. Então, assim, no começo do livro ela tava me estressando, no final agora do livro os dois estão me estressando com esse comportamento muito infantil. Porra, mesma briga de novo, sabe? Realmente, eles mesmos estão vendo isso e ainda assim é estressante. Eu acho que isso aí é um dos pontos ali que fica um pouco chato, fica um pouco arrastado, até porque pensando assim numa releitura, seria um ponto que, sabendo tudo que eu sei agora no final, eu ia ficar tipo, puta merda, sabe? Essas são as coisas que realmente me estressaram nesse livro. Eu realmente acho também que ele tá bem extenso, tem muita coisa acontecendo, uma quantidade de informação e de acontecimentos gigantesca, então assim,
por exemplo, quando sair o terceiro livro, que eu não sei quando vai ser, provavelmente vai demorar aí 1 ano, eu teria que reler esses livros, porque é muita coisa, que não é como no primeiro livro, sabe? No primeiro livro eu sinto que não tinha esse tanto de detalhes que eu teria que lembrar pra continuar esse aqui, que inclusive não precisei. Agora, no terceiro livro, eu acho que eu precisaria. Estando em 88%, eu vi aqui que no e-book aparentemente tem 625 páginas, alguma coisa assim. E que pra eu terminar seriam 75 páginas, então é pouco. Eu acho que eu conseguiria ainda terminar hoje, mas eu vou parar, porque eu li muito hoje. Eu ainda tô meio em dúvida se eu terminei ontem em 61 ou 51%. Depois eu dou uma olhada aqui nos vídeos. Mas eu acredito que eu li muito hoje. Muito mesmo. Então, eu continuo lendo porque é isso que eu falei. Gente, por mais que tenha os defeitos e etc, e que eu acredito que muitas pessoas vão achar mais defeitos nesse livro, em questão de continuidade de história, talvez até escrita, na descrição dos personagens, na personalidade, nas ações dos personagens, ainda assim é um livro que tá me prendendo, que tá me instigando, um casal que eu continuo torcendo, sabe? Que me dói pensar que eles podem não ficar juntos. Então, tá me instigando bastante, tá me prendendo bastante. E eu só vou parar porque realmente, assim, foi muita coisa. Eu li muita coisa hoje, uma quantidade de informação gigantesca, e eu tô sentindo agora no final que eu tô cansando, sabe? Tipo, tô ficando um pouco cansada de ler. Então, eu vou deixar pra terminar amanhã. Mas, assim, com muita ansiedade, porque eu vi algumas coisas, assim, no TikTok que davam a entender que o final desse livro é alguma coisa pesada sobre o Xaden. Então, eu tô, tipo, né? Enfim, caramba, vocês viram, né, gente? Eu tô falando aqui há 5 minutos, o cachorro ainda não calou a boca. 6 e pouco da manhã. Eu não consegui, eu acordei às 5, mais ou menos. Me arrumei, que hoje eu vou trabalhar, apesar de ser feriado. A gente vai trabalhar porque emendou um outro, enfim. Eu comecei a ler. E assim, pelo que eu vi, eu tô em 97%. E aparentemente são 20 páginas pra terminar, então eu vou ler o mais rápido que eu conseguir pra tentar terminar antes do trabalho. Eu não devia ter feito isso, mas enfim. Acabei. Já tenho que sair pro trabalho, então eu vou falar minhas opiniões quando eu voltar. Não era o que eu tava esperando. Caraca, que... Meu Deus. Eu tô em choque com esse final. Exatamente como no primeiro livro. Acaba num ponto assim que você fica... Eu vou chorar 1 ano inteiro até esse próximo livro sair. E para finalizar esse vlog, é assim que eu estou após a leitura, entendeu? Pirada, não, brincadeira. Máscara do Burger King. Mas sério, agora vou finalizar esse vlog com as minhas opiniões sobre Iron Flame. Eu ainda não sei que nota eu vou dar. Eu provavelmente vou acabar dando 4 estrelas pro livro. Mas assim, teve muitos problemas mesmo, coisas que me estressaram, principalmente nos personagens principais. Esse livro, ele foi assim, muito levado por personagens secundários. O Rhydok, eu não sei, eu chamo ele de Rhydok. Pra mim, assim, ele cresceu muito nesse livro, se tornou total, assim, o personagem secundário amado. E aí eu fiquei um pouco preocupada. Mas, então, ele cresceu muito, eu amei, ele tinha tiradas muito sarcásticas. O Tern, não sei se é assim que se fala, também personagem incrível. Ele teve muito protagonismo nesse livro, muitas tiradas, muita humilhação que ele fez os outros passarem. E a relação dele com a Violet também melhorou muito. Enfim, não melhorou, né? Mas evoluiu. A Andarna também, como uma adolescente, é simplesmente perfeito. É muito engraçado ver a relação dela com os outros dragões, com a própria Violet, sabe? Ela querendo se impor assim como adolescente. Então... toda essa parte de personagens secundários me atraiu muito no livro. A própria Sloane
também teve uma importância boa, assim, no livro. Comecei meio de saco cheio dela, depois fui gostando mais. A própria Cat também, né, que é uma personagem que gera muitas emoções, gera ódio, gostava dela tomando uns fechos, mas no final do livro eu já tava aceitando mais ela. O Dane também teve, assim, um arco melhorado nesse livro. Então, toda a parte de personagens secundários foi muito boa, e a parte dos acontecimentos em si do livro, né, teve muita reviravolta, teve muita explicação de coisas que ficaram com buracos, assim, no primeiro livro, mas o grande defeito desse livro é a Violet e o Xaden, infelizmente, porque, assim, eles são um casal de pré-adolescentes, então, não, literalmente, eles não são, mas eles agem como, então, eles ficam tendo a mesma briga o tempo todo, então, a cada 20 páginas eles têm a mesma discussão, a mesma discussão, a mesma discussão, e não anda. E no começo era causado totalmente pela Violet, então por isso que eu falei até que no começo do livro ela tava me estressando muito. Mas do meio pro final, o Xaden também ficou muito inflexível e as brigas foram se repetindo cada vez mais por conta dele também. Então era a Violet querendo que ele fosse 100% honesto com ela, mesmo que isso fosse obviamente burro e impossível, sendo que ele é o líder de uma revolução. E simplesmente não pode dividir tudo com ela, ainda mais tendo o fato de que ela não consegue colocar barreiras na mente dela, então qualquer pessoa poderia ler, qualquer pessoa com poderes, então era meio óbvio. E da parte dele, de falar, tudo que você quiser saber sobre mim, eu vou te responder, porém ele não dá nenhuma informação pra ela, ele espera que ela faça as perguntas certas, mesmo que ela não tenha nenhum motivo concreto pra saber certas coisas, sabe? Tipo, sei lá, o trato que ele tem ali com uma certa pessoa do livro. Como ela ia perguntar isso se ela não sabia, sabe? Tipo, teve que esperar metade do livro acontecer pra alguém falar pra ela, pra ela poder questionar ele, porque ele não deu essa informação de livre e espontânea vontade. Ou a própria aliança que ele tinha com outra pessoa também, não, ele não pôde só falar pra ela, tinha que esperar ela, juntar todos os pontos pra perguntar pra ele e ele só confirmasse sim ou não. Isso é muito infantil também, sabe? Ele poderia só falar pra ela, a gente tá sendo honesto um com o outro, deixa eu te contar umas coisas que eu acho que são importantes sobre mim. Não. Então, tipo, os dois me estressaram muito, entendeu? Nesse quesito. Por isso que eu acho que eu não consigo dar 5 estrelas pra esse livro. Porém, eu termino ele, sabe? Tipo, passei por todos esses momentos de raiva, porém teve muitos momentos bons, muitos momentos que eu amei. O Xaden tem umas frases, assim, muito bonitas, sabe? Ele sabe conquistar. Como eu falei, os personagens secundários totalmente me amarraram e eu estou cadelinha de todos eles. Então, eu também acho que eu não consigo dar uma nota baixa pra esse livro. Ele tem seus problemas, sim, mas eu sempre falo que eu vou nos livros pela emoção. E ele me trouxe boas emoções. Eu sei que tem gente aí sofrendo com esse livro, né? Com o arrastar dele e a quantidade de informações e de plots e tal. Mas pra mim, assim, apesar de eu também ter achado ele um pouco extenso, chegou um momento que eu tava tipo, caraca, ainda tô lendo, eu acabei gostando. Então, provavelmente eu vou terminar esse livro com 4 estrelas. Como eu falei, tem todos esses probleminhas aí. E outra coisa também é que são 5 livros nessa série. E esse segundo já deu uma cara, uma perspectiva, assim, de ser um livro final, sabe? Muita coisa aconteceu, deixou algumas perguntas pra responder depois, deixou. Mas tem uma cara, assim, de livro que já tá nos finalmente, porque sabe, batalhas e acontecimentos e tal. Então me preocupa um pouco o que ela vai fazer com esses personagens, pra onde ela vai levar essa história, se ela vai acabar enchendo linguiça mesmo, sabe? Tipo, poxa, esses livros aqui não eram necessários. Então, eu gostei ainda desse livro. Eu acho que não foi tão arrebatador quanto foi Fourth Wing. Eu ainda acho que Fourth Wing, apesar de ter falhado mais em questão de construção de mundo, eu achei, de explicação das magias e de coisas do tipo. Em questão das dinâmicas dos personagens e do ritmo do livro mesmo, da construção de cada parte do livro, ele acabou sendo melhor do que esse segundo, que pareceu muito, muito, muito repetido. Realmente esse livro poderia ter diminuído aí pelo menos umas 200 páginas, só dessa enrolação, pelo menos, talvez 300, e ele tem 624, porque realmente tem muita enrolação nesse quesito. Xaden está lá, eu estou aqui, a gente não consegue se ver, vamos finalmente se ver depois de 2 semanas, briga da mesma coisa, volta pra casa, estou com saudade, está com saudade, não conseguimos nos falar, ai como eu queria ver ele, finalmente vou ver ele, briga de novo. Isso fica um pouco cansativo e repetitivo, então poderia ter sido assim melhor editado essa parte, cortar umas partes aí, né? Mas
O final ainda assim me chacoalhou bastante, como vocês viram. Eu fiquei em choque, eu não sabia que isso ia acontecer, eu não tinha imaginado isso. Quando eu vi que ia acontecer alguma coisa no final do livro em relação ao Xaden, eu pensei que seria mais um plot de traição. E fiquei com 1000 teorias na minha cabeça e eu não esperava isso. Então, não sei também se é o tipo de coisa assim que eu falaria, caraca, que da hora esse plot. Ainda não sei. Estou um pouco em dúvida do que vai acontecer. No geral, vale a pena? Se você gostou de Force Wing, vale, não tenho o que dizer. Eu tenho uma amiga lendo comigo também, e ela também tá surtando pelos mesmos problemas que eu vejo, mas ainda assim, do mesmo modo que eu, também penso em dar uma nota 4 estrelas, porque simplesmente não tem como, a gente tá muito apegada nos personagens. Então, apesar de, né, ter esses defeitos de linha narrativa, de tamanho do livro, etc., ela sabe escrever personagens amáveis, então é isso. Se você leu já Iron Flame agora, depois, enfim, passou meses, você tá lendo agora, conversa aqui comigo nos comentários, se for ter um spoiler avisa antes, mas vamos papear porque eu não conheço muitas pessoas que terminaram ainda e tô super afim de conversar sobre. Então eu vou terminando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vlog, se você gostou não esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!